Olá, boa noite. Encontrado em Caraguatatuba no início da tarde de hoje o helicóptero modelo Robinson R-66 que estava desaparecido há 12 dias. Os destroços foram localizados pela aeronave de busca e resgate da Força Aérea Brasileira SC-105 Amazonas. Segundo a FAB, a aeronave igual a essa caiu em uma área de mata fechada, a aproximadamente 6 quilômetros da praia de Massaguaçu. O helicóptero, o modelo R-66, levava um casal de empresários de Arujá. Eles seguiam de São José dos Campos para Ilhabela. 17 militares da FAB estão envolvidos no trabalho de buscas. Até o momento, não há informações sobre as vítimas. O nível do rio Buquira baixou, mas moradores do bairro Mirante do Buquirinha, em São José dos Campos, ainda sofrem com os rescaldos da chuva. Segundo eles, os problemas estão nas ruas, onde alguns pontos ficam impossíveis de transitar. Nesta terça-feira, o nível do rio está mais baixo, mas neste trecho é iminente o transbordamento. Dona Maria já teve a casa inundada e as marcas d'água ainda estão na parede. Com medo de uma nova enchente, ela improvisou esta mureta de concreto nas principais entradas da residência. E é fácil entender por que o risco é iminente. Dentro do terreno fica uma galeria que concentra a água da chuva das ruas onde ela mora. Para cima, a rua é inclinada, então desce do morro. Enfim, é o encontro das águas. Aqui teria que ter boca de lobo suficiente para a vazão dessas águas. Mas acaba tudo se concentrando aqui dentro do quintal da senhora. Tudo dentro do meu quintal, por eu morar na esquina, né? Se concentra tudo aqui dentro. Na semana passada, o rio Buquira transbordou e cerca de 50 casas no bairro Mirante do Buquirinha ficaram alagadas. Pelo menos 150 pessoas foram levadas para uma igreja improvisada como abrigo. A principal via de acesso do bairro foi tomada pela água. E mesmo com a forte correnteza, motoristas se arriscaram. A Defesa Civil disponibilizou um bote e também uma corda-guia para os moradores que atravessavam o acesso. Essa rua foi rebaixada com a erosão e para sair de casa é um sacrifício para estes moradores. Se quiser sair de carro, só se for a cavalo, porque não dá mais, porque ficou muito barranco, né? A maior parte do Buquirinha não tem asfalto. Caminhar por aqui se torna um desafio. Eu escorreguei, estava vindo ali, eu escorreguei. Mas eu não chegou a cair não, mas escorreguei. Não é fácil, não. Bom, apesar de tudo isso, em Taubaté, por exemplo, a situação melhorou. O nível do rio Una baixou, mas a Defesa Civil está em estado de atenção. Uma reunião com os representantes das defesas civis de toda a região aconteceu hoje pela manhã. Na Estrada dos Remédios, que liga o centro à zona rural de Taubaté, o rio Una baixou, mas a ponte coberta de lama e a quantidade de galhos e troncos de árvore espalhados pelo leito do rio e na estrada mostram até onde o nível do rio subiu e a força da correnteza. Entre a noite de domingo e segunda-feira, 2 quilômetros da estrada ficaram interditados devido a alagamentos e complicou a vida de quem passava pelo local. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Taubaté, o número de ocorrências na primeira metade de janeiro praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos o ano passado todinho, no mês de janeiro, 35 ocorrências e agora, nesse mês de janeiro de 2013, até a data de hoje, nós já temos 58 ocorrências. Isso relacionado ao que, por exemplo? Isso relacionado à Defesa Civil. As pessoas ligam 199 para a Defesa Civil e nos acionam quando elas enxergam que existe uma situação de risco, deslizamento de terra, enchente, tubulação entupida que acaba invadindo a água da chuva na casa das pessoas, elas acionam a Defesa Civil. A maior preocupação, segundo o coordenador em Taubaté, são com os deslizamentos de encostas. O solo encharcado, ele tende a haver o deslizamento. Então a nossa atenção neste momento é para o solo encharcado para tentar evitar o deslizamento ou, se ocorrer o deslizamento, que a gente evacue as áreas antes. Nesta terça-feira, representantes da Defesa Civil de toda a região estiveram reunidos em Taubaté. O objetivo é capacitar os novos agentes que começaram a trabalhar neste início de ano. Esse processo, de assunção dos novos prefeitos, boa parte dos integrantes da Defesa Civil são substituídos.
E isso nos leva à necessidade de familiarizar esses novos integrantes da Defesa Civil com os conceitos hoje aí da atuação de emergência, do sistema do plano preventivo de defesa civil. Por isso esse treinamento, essa capacitação desses novos agentes e também reforçar, né, os conceitos da doutrina de defesa civil, das ações a serem adotadas daqueles que continuam atuando na defesa civil. E o tempo não deve mudar, pelo menos nos próximos 2 dias. A previsão de chuvas para quarta e quinta-feira é de 50 milímetros, o que seria equivalente a 1 semana de chuvas nas cidades próximas a Taubaté. Desde sábado, a Defesa Civil decretou estado de atenção em 16 cidades da região. Segundo o coordenador regional, a situação no Vale preocupa por ser uma região com características para inundações e deslizamentos. Na nossa região nós temos 2 tipos de problemas que ocorrem em todo o Vale até o litoral norte. A inundação, que decorre aí do transbordamento do leito do rio, acontece aqui principalmente no rio Paraitinga, temos umas possibilidades também aqui no Vale do Paraíba, no rio Paraíba, e também algumas áreas do litoral norte. Então é um problema que nos chama atenção, mas em especial também a questão do deslizamento. O deslizamento ele é uma questão mais abrupta, que nós temos muitas serras, muitas encostas, e isso aumenta o risco, o encharcamento do solo, aumenta o risco de deslizamento. Vamos conferir agora como fica o tempo amanhã em toda a região. Na quarta-feira, a condição de tempo nublado se mantém. Existe a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, principalmente no final da tarde. Temperaturas estáveis, mínimas de 12 graus em Campos do Jordão, 15 em Cunha e 20 em Taubaté. As máximas atingem 25 graus em Lorena, 26 em Jacareí e 28 graus em Ubatuba. Uma chácara foi assaltada na noite de ontem no bairro Baracéia, em Taubaté. 3 homens pediram ajuda ao dono do local ao alegar que o carro em que estavam quebrou. Eles invadiram a residência, renderam a família e roubaram televisão, celulares e dinheiro. Um dos vizinhos percebeu a movimentação e acionou o alarme, mas os bandidos conseguiram fugir. Ninguém se feriu. Até agora, ninguém foi preso. Veja em instantes, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos inicia campanha para ajudar trabalhadores da Sadefem, que não recebem há 3 meses. Os detalhes já, agora às 6h58.